Seja bem-vindo a mais uma aula Medicina Enem. Aqui nessa aula, nós vamos falar sobre o conteúdo de cilindros na disciplina de matemática dentro do campo de geometria espacial para a prova do Enem. Qual vai ser o roteiro da nossa aula? Como sempre, vamos passar inicialmente pelo assunto teórico de cilindros e, posteriormente, iremos passar por 3 questões que já caíram no Enem sobre esse assunto que é extremamente cobrado na prova do Enem como um todo. De todos os tópicos de geometria espacial, talvez o tópico de cilindros seja aquele que mais deve ter caído no decorrer dos últimos 10 anos. E você precisa dominar se você quer garantir mais 1, mais 2, talvez até mais 3 acertos na prova de matemática deste ano. Veja bem, quando a gente fala de um cilindro, existem alguns elementos que você deve identificar. Primeiramente, sempre que a gente falar sobre cilindro, você tem que pensar numa estrutura espacial, numa figura espacial que remete muito a alguns objetos do cotidiano, como, por exemplo, um rolo de papel higiênico. Quando você pega um rolo de papel toalha, um rolo de papel higiênico, um copo, a depender do formato desse copo, você está lidando com figuras espaciais com estruturas tridimensionais que caracterizam-se como cilindros. E aí nós temos, dentro da estrutura de um cilindro, alguns elementos. Primeiramente, veja, o cilindro é formado por 2 bases. Uma base superior, que vai ser dada por um círculo, e uma base inferior, que também vai ser representada por um círculo. Por definição, a gente considera que, de maneira geral, a base superior e a base inferior do seu cilindro são círculos idênticos, são círculos que têm o mesmo tamanho de área e um mesmo tamanho de raio, um mesmo tamanho de diâmetro e assim por diante. Perceba também que em todo cilindro existe um eixo. O eixo é como se fosse uma reta imaginária que vai cortar o centro do nosso círculo superior e o centro do nosso círculo inferior. O eixo do cilindro passa exatamente no centro do círculo que forma a base superior e no centro do círculo que forma a nossa base inferior. Normalmente, o eixo do cilindro não é representado quando você está desenhando o cilindro. Ele apenas está ali como um eixo de referência para que depois você possa entender até como que o cilindro é gerado, e daqui a pouco eu vou destacar isso com você. Perceba também que existe num cilindro o raio da base. Como as bases do cilindro são círculos, eu posso dizer que essas bases possuem um raio. O raio é sempre a distância de qualquer ponto da circunferência que representa esse círculo, dessa nossa linha contínua que representa o nosso círculo, até o centro desse círculo. Essa distância caracteriza o conhecido raio da base. Também é importante pontuar que você pode obter em um cilindro aquilo que a gente chama de diâmetro. O diâmetro nada mais é do que o dobro do raio da base de um cilindro. Se eu pudesse representar o diâmetro pela letra Dzão, eu diria que o diâmetro Dzão é igual a 2 vezes o raio da base do cilindro. E aqui é aquele momento que você já anota no seu caderno uma observação importante. Se a questão te der o diâmetro, é relevante que você já transforme esse diâmetro no raio. Como que você transforma o seu diâmetro em raio? É só pegar o valor do diâmetro e dividi-lo por 2, já que o diâmetro é o dobro do raio, ou seja, o raio é metade do diâmetro. Fazendo isso, você já consegue ter ali o valor do raio, que é inclusive o que a gente vai utilizar para calcular a área do cilindro e para calcular o volume do cilindro. É por tal motivo que eu já até coloco aqui essa observação, esse pulo do gato, para você já deixar aí anotado no seu caderno, para na hora da prova não cometer o erro de colocar o diâmetro no lugar do raio em algumas fórmulas que daqui a pouco eu vou te apresentar. Veja também que existe a altura do nosso cilindro. A altura do cilindro é basicamente a distância que existe entre o plano que contém a base superior e o plano que contém a base inferior. Eu coloco nessa linguagem matemática mais rebuscada, mas via de regra você tem que pensar o seguinte: a altura é basicamente um segmento que é perpendicular à base superior e perpendicular à base inferior, ou aos seus prolongamentos, e que vai marcar essa distância propriamente dita entre o círculo de cima e o círculo de baixo. Normalmente a gente representa a altura pela letrinha H, sendo sempre essa distância perpendicular à base de cima e à base de baixo, ou as projeções, o prolongamento dessa base superior e dessa base inferior. E existe ainda a geratriz G.
nós podemos até brincar e dizer que a geratriz de um cilindro é como se fosse o lado desse cilindro. É difícil você falar em um lado do cilindro, porque se você observar, o cilindro, no seu entorno, na sua área lateral, não tem uma estrutura plana, ele é totalmente curvo. E isso impede que a gente possa definir exatamente um lado para o cilindro. Mas se a gente pudesse olhar o cilindro de frente, pudesse definir o que seria o tamanho do lado desse cilindro, nós diríamos que esse lado é representado pela geratriz G do cilindro. Normalmente, a geratriz G de um cilindro não é utilizada na sua questão para nada. É raro você encontrar uma questão que vai exigir que você trabalhe com a geratriz para descobrir algum determinado valor. Eu coloco isso aqui apenas por um viés de aprofundamento, mas saiba que a nível de Enem isso não é importante para a sua prova. E aí, dadas essas considerações, a gente pode começar a destrinchar um pouco mais o assunto por trás do conteúdo de cilindro. Nós podemos falar sobre a diferença de um cilindro circular reto e de um cilindro oblíquo. Primeira coisa, cilindro circular reto é sinônimo de cilindro de revolução. E eu vou te explicar o porquê. Veja, aqui na imagem da esquerda eu coloquei para você o que seria um cilindro circular reto, ou também chamado de cilindro de revolução. Em todo cilindro circular reto, nós dizemos que a geratriz tem o mesmo tamanho que a altura do meu cilindro. E mais ainda, você pode dizer que em todo cilindro circular reto, a altura é um segmento vertical, assim como o eixo também é um segmento vertical. Perceba, o eixo do cilindro é vertical, passando exatamente pelo centro do círculo superior e do círculo inferior, e a altura também está aqui apresentando-se como um segmento vertical. Note nessa situação que nós falamos que isso é um cilindro de revolução, por quê? O cilindro circular reto é obtido pela revolução de um retângulo em torno de um determinado eixo. Quando você pega um retângulo, que é uma figura plana, e você gira, revoluciona, rotaciona esse retângulo em torno de um eixo, fazendo ele dar ali uma volta de 360 graus, você produz com isso um cilindro circular reto. Se eu pegar, por exemplo, o nosso retângulo ABCD, que está descrito exatamente aqui, e rotacionar esse retângulo, então imagine ele dando uma volta de 360 graus em torno desse nosso eixo. A figura tridimensional que será formada será a de um cilindro. Você pode até fazer isso aí na sua casa. Se você pegar, por exemplo, um rolo de papel higiênico, colocar dentro desse rolo de papel higiênico um retângulo que vai ocupar ali, né, metade do tamanho relativo ao diâmetro da região interna desse espaço vazio do rolo de papel higiênico, quando você rotaciona esse pedacinho de papel retangular, você produz ali dentro a estrutura do cilindro. Você produz essa estrutura caracteristicamente ligada a um cilindro circular reto, por isso que ele é chamado de cilindro de revolução. Ele é obtido pela revolução de um retângulo em torno de um determinado eixo, e aí ele tem esse formato bem bonitinho, que normalmente é até o tipo de cilindro cobrado na prova do Enem. O Enem, que eu me recorde, nunca cobrou uma questão que falasse sobre cilindro oblíquo. Mas, por desencargo de consciência, vale a pena citar como seria a estrutura de um cilindro oblíquo. Perceba que no cilindro oblíquo, a nossa geratriz e o nosso eixo estão numa direção que não corresponde com a direção da altura. Veja, a altura é esse segmentozinho aqui que eu estou colocando para você. Isso aqui é a altura, é a distância entre o plano que tem a base superior e o plano que tem a base inferior. É sempre uma distância, inclusive, perpendicular. Perpendicular em relação ao plano inferior e perpendicular em relação ao plano superior, ou seja, faz 90 graus com a parte de baixo e com a parte de cima. Por outro lado, a geratriz e o eixo, perceba, estão aqui numa direção oblíqua. Não estão totalmente na vertical. A geratriz e o eixo estão meio que inclinados em relação à altura. E isso aqui caracteriza o que nós chamaríamos de um cilindro oblíquo. Nesse caso, note, a altura vai ter um valor, enquanto que a geratriz vai ter outro valor. Não terão necessariamente o mesmo valor. No cilindro circular reto, não. No cilindro circular reto, a altura e a geratriz sempre possuem o mesmo valor, porque acabam correspondendo ali em questão de tamanho. No cilindro oblíquo, isso não vai necessariamente acontecer dessa maneira. Então, a grande diferença é essa. Cilindro circular reto, ele tem esse formato bem padronizado, com a altura, o eixo e a geratriz estando todos na vertical, e aí você tem a altura tendo o mesmo tamanho que a geratriz, e no cilindro oblíquo você vai ter a altura numa direção vertical, enquanto que o eixo e a geratriz estarão numa direção oblíqua, e aí você vai ter a altura tendo um tamanho diferente do tamanho da geratriz.
Normalmente, o cilindro cobrado na sua prova é o cilindro circular reto. Inclusive, se o Enem falar para você que você tem um cilindro e não especificar qual é o tipo de cilindro, você vai sempre considerar que ele está fazendo referência a um cilindro circular reto para termos de comparação. E aí, você pode então desenhar ali o seu cilindro para descrever as características que a questão está pedindo. É importante pontuar também o que seria a seção meridiana. Para obter a seção meridiana de um cilindro, basta você cortar esse cilindro ao meio. Imagina você pegando o seu cilindro e fazendo um corte nele, dividindo-o em duas partes de mesmo tamanho, duas partes idênticas. Você vai fazer um corte usando um plano na vertical para dividir o seu cilindro em duas partes. Quando você faz isso, você pode obter a seção meridiana, que nada mais é do que uma figura plana que é obtida dentro do cilindro que foi cortado. Então, pegando o exemplo do nosso cilindro circular reto. Se eu pegasse esse nosso cilindro e fizesse um corte bem aqui, dividindo esse nosso cilindro em duas partes iguais, né? Então imagine que bem por aqui eu faço um corte. Eu estou cortando meu cilindro exatamente ali. E aí eu quebro ele em duas partes, né? Metade para cá, metade para cá. Note que ali dentro, ó, do cilindro, na região interna do cilindro que eu obtive quando eu fiz o corte, existe um retângulo, né? Esse retângulo ABCD que você consegue enxergar bem aqui. E detalhe, perceba que esse retângulo ABCD foi obtido somente porque a gente fez essa seção meridiana, a gente fez essa secção, né, no cilindro, obtendo duas partes idênticas e ali dentro foi obtido essa figura bem característica que você pode descrever dessa maneira. Isso seria a seção meridiana de um cilindro circular reto. Vini, então eu posso anotar que a seção meridiana de um cilindro circular reto é o retângulo que eu obtenho quando eu divido o meu cilindro em duas partes iguais? Pode. E aí você vai ter aqui essa característica. Veja, inclusive, que no cilindro circular reto, o retângulo que você obtém na seção meridiana tem a sua base medindo 2 vezes R, ou seja, a base mede 2 vezes o raio da base do nosso cilindro, e a altura desse retângulo é igual a H. E é dessa maneira que você pode pensar para o cilindro circular reto. No cilindro oblíquo, você vai obter algo bem parecido. Então, imagine que eu pegue aqui o meu cilindro oblíquo e aí, de novo, eu faça lá um corte bem no meio do meu cilindro, dividindo-o em duas partes iguais. Fiz exatamente essa secção que eu estou descrevendo aqui para você. E aí eu tenho metade do meu cilindro aqui na parte da frente e a outra metade do meu cilindro ali na parte de trás, que pode ser obtida dessa maneira. Veja que aqui no cilindro oblíquo, a seção meridiana não é necessariamente um retângulo. Aqui eu sei que essa seção meridiana é essencialmente um quadrilátero. E aí, obviamente, isso aqui pode ser um losango, pode ser um paralelogramo, vai ser um quadrilátero qualquer que tem aqui essa caracterização, como a gente pode observar. Existe a definição de cilindro equilátero, que é um tipo de cobrança que, se o Enem fizer, certamente vai ser um tipo de questão um pouco mais complexa, porque normalmente quem estuda para o Enem não dá tanta atenção a isso. Mas você está aqui numa aula medicina Enem, você quer passar em medicina, você está estudando em alto desempenho e eu vou te explicar isso daqui. Veja, o cilindro equilátero, por definição, é todo cilindro cuja seção meridiana é um quadrado. Ou seja, quando você corta o seu cilindro em duas partes idênticas e a figura que você obtém internamente no seu cilindro é um quadrado, você diz que esse cilindro em questão é um cilindro equilátero. E o que há de importante nessa definição? A definição mais relevante disso é que, em todo cilindro equilátero, 2 vezes o raio da base do seu cilindro é igual à altura do seu cilindro. Ou você pode pensar que, para todo cilindro equilátero, a altura do cilindro é igual ao dobro do raio da base desse cilindro. É também uma forma de você poder descrever isso daqui. Tem gente que gosta de falar assim, a altura de um cilindro equilátero é igual ao diâmetro da base desse cilindro equilátero. É a mesma coisa, você está falando basicamente a mesma coisa, só que com outras palavras, e essa é uma definição importante, porque às vezes a questão pode falar para você, considere um cilindro equilátero, e nessa situação, dificilmente a questão vai te dar essa informação em específico, e aí você tem que deduzir, pelo fato de ser um cilindro equilátero, que essa relação entre o raio e a altura do cilindro é válida. Como isso daqui, pra gente, é um quadrado, e em todo quadrado, todos os lados têm a mesma medida, esse lado aqui, que mede 2 vezes o raio, tem que ser igual a esse lado aqui, que mede a altura do cilindro e assim por diante. Bom, dito isso, podemos falar sobre a área de um cilindro circular reto. Quando você pensa num cilindro circular reto, nós dizemos o seguinte, a área lateral do seu cilindro é obtida por meio da seguinte equação, 2 vezes π vezes r vezes h. Considere que o seu cilindro tenha um raio da base igual a r e ele tenha uma altura igual a h. Você consegue obter a área lateral desse cilindro, a área da superfície lateral desse cilindro, aplicando a equação 2πrh, 2 vezes π
vezes R vezes H. Até existe uma forma da gente comprovar essa equação por meio da planificação do cilindro, mas, a priori, já guarde essa informação porque ela é muito útil para as suas questões. E existe ainda a possibilidade de você calcular a área total do cilindro. Às vezes, a questão vai pedir para você calcular a área completa do seu cilindro e não somente a área da superfície lateral. Se isso acontecer, você vai aplicar essa outra equação, que diz o seguinte: a área total de um cilindro é igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. E isso até faz sentido, porque pensa, quando você analisa a superfície do cilindro, ele é formado por uma base superior, por uma base inferior e por essa superfície lateral. Então, se você quer obter a área completa do cilindro, a área total do cilindro, é só você realizar o cálculo da área da base, multiplicar por 2, por quê? Porque são duas bases idênticas, e somar isso com a área lateral, para você poder pegar também a superfície lateral e então ter a área completa desse cilindro em questão. A gente pode até desenvolver melhor essa fórmula aqui. Nós podemos colocar o seguinte: a área total do meu cilindro é igual a 2 vezes, entre parênteses, π vezes r ao quadrado, mais 2 vezes π vezes r vezes h. Por que eu posso desenvolver a equação dessa maneira? Porque, perceba, a área da base do cilindro nada mais é do que a área do círculo que forma a base desse cilindro. E como que você calcula a área de um círculo? Por meio da equação π vezes r ao quadrado, em que r é o raio da base desse cilindro. Aplicando isso daqui dentro da fórmula, nós podemos desenvolvê-la dessa maneira. Por que aqui eu coloquei 2 vezes π vezes r vezes h? Porque isso aqui é a equação da área lateral do cilindro. Simplesmente fiz a abertura da fórmula e coloquei-a dessa maneira. Você pode guardar a equação dessa forma, se você tiver aí memorizado já a área da base do cilindro e a área lateral do cilindro, ou você pode memorizar a equação dessa maneira se você preferir dessa forma. Bom, dito isso, podemos falar sobre o volume de um cilindro, que segue a seguinte equação: área da base vezes a altura. Bem simples. Quer descobrir o volume de um cilindro? Qual que é a capacidade volumétrica de um cilindro? Você pode simplesmente aplicar essa equação. O volume V é igual à área da base do cilindro vezes a altura desse cilindro. E aí, da mesma maneira, nós podemos melhorar essa equação. Nós podemos dizer que o volume V de um cilindro é igual a π vezes r ao quadrado vezes a altura h. Por quê? A área da base do cilindro pode ser escrita dessa forma: π vezes r ao quadrado, em que r é o raio da base do cilindro e esse h é simplesmente a altura associada ao nosso cilindro em questão. Com essas informações, podemos fechar a nossa parte teórica falando sobre a planificação de um cilindro. É um tema que, eventualmente, até cai com bastante frequência na prova do Enem. Veja, se eu pegar um cilindro qualquer e decidir planificá-lo, representá-lo na forma de figuras planas, eu vou obter sempre, e pensando num cilindro circular reto, um retângulo e duas circunferências, ou 2 círculos aqui nessa situação. Quando você pega a superfície lateral do seu cilindro e planifica isso, representa isso num plano 2D de 2 dimensões, beleza? Você vai ter sempre essa estrutura, se for um cilindro circular reto, de um retângulo. Aqui eu tenho esse retângulo, tendo a sua base medindo 2 vezes π vezes r, que é o comprimento da circunferência que está grudada na parte inferior desse retângulo, e a altura igual a h, que é a própria altura do cilindro em questão. Temos também esse círculo superior, que é como se fosse a base superior do nosso cilindro, e esse círculo inferior, que é como se fosse a base inferior do nosso cilindro. Essa é a planificação clássica de um cilindro que vale a pena você guardar, vale a pena você ter em mente, caso a questão trabalhe esse tema lá no dia da sua prova. Agora, vamos pegar alguns exercícios para praticarmos. Olha para a questão de número 1. Essa questão, que já caiu no Enem, coloca o seguinte: uma indústria planeja produzir caixa d'água em formato cilíndrico com 1 metro de altura, capaz de armazenar 0,4 metros cúbicos de água. Detalhe, ele vai produzir uma caixa d'água que tem formato cilíndrico. Se a caixa d'água tem formato cilíndrico, é porque, espacialmente falando, essa caixa d'água vai ser um cilindro. A gente pode até desenhar. E é até interessante que em toda questão de geometria espacial do Enem, você sempre busque fazer o desenho do que é que está acontecendo. O desenho ajuda a orientar muito mais a sua percepção da figura que você está trabalhando, das informações que você tem que ter em mente. Esse cilindro, inclusive, vai ter 1 metro de altura, de acordo com a questão. Eu já posso colocar aqui essa altura h igual a 1 metro. E ele deve ser capaz de armazenar 0,4 metros cúbicos de água. Ou seja, o volume desse cilindro deve ser igual a 0,4 metros cúbicos. Sempre que a questão te dá um valor numérico em metros
cúbicos, centímetros, cúbicos, decímetros, cúbicos ou qualquer outra unidade cúbica, saiba que a questão vai estar trabalhando com um volume. E aí é perguntado: a medida do raio da base dessa caixa d'água, ou seja, da base do quê? Desse cilindro, que é a nossa caixa d'água, em metro deve ser de... Vamos lá. Ele não deu pra gente qual que é o raio da base desse cilindro, que representa a nossa caixa d'água. Mas ele deu o volume do nosso cilindro e deu também a altura do nosso cilindro. Com essas duas informações, nós podemos obter quanto é que vale o raio da base desse cilindro em questão. Vamos lá. Como que podemos escrever o volume de um cilindro? O volume de um cilindro, você viu, é a área da base desse cilindro vezes a altura desse cilindro. Só que a área da base é representada como? Bom, a gente viu que a área da base do cilindro é a área de um círculo, porque a base do cilindro é um círculo. E a área de um círculo é π vezes r ao quadrado, em que r é o raio desse círculo. Desenvolvendo, então, nós teremos aqui o volume do nosso cilindro sendo igual a π vezes o raio da base ao quadrado, isso tudo vezes a altura h do nosso cilindro. Agora nós podemos substituir os valores dentro da nossa equação. O volume, a gente sabe que vale 0,4 metros cúbicos. A altura, a gente viu que vale 1 metro. Se a gente jogar tudo dentro da equação, a gente consegue determinar quanto é que vale o raio da base desse cilindro em questão. Substituindo tudo aqui dentro da fórmula, vai ficar assim: 0,4 metros cúbicos é o volume, é igual a π. Π é um número irracional. Se a questão te der o valor aproximado de π, você pode substituir. Se ela não der, você deixa dessa forma. Vezes o raio da base ao quadrado, multiplicado ainda pelo quê? Pela altura do cilindro, que nesse caso é igual a 1. No final das contas, isso aqui vai ficar como? Vai ficar 0,4 igual a π vezes r ao quadrado. Por quê? Π vezes r ao quadrado vezes 1 é a mesma coisa que π vezes r ao quadrado. Veja, ele quer que você determine a medida do raio da base desse cilindro, o raio da base dessa caixa d'água. Então, eu vou isolar o nosso r. Vai ficar como? R ao quadrado igual a 0,4 dividido por π. O que eu fiz? Peguei o π, que estava multiplicando o r ao quadrado, passei-o dividindo. E aí ficou r ao quadrado igual a 0,4 dividido por π. Como eu quero descobrir o valor do raio, propriamente dito, e não do raio ao quadrado, eu posso tirar a raiz quadrada no lado esquerdo da equação e a raiz quadrada no lado direito da equação. Se eu aplicar a raiz quadrada dos dois lados da equação, essa igualdade continua sendo válida, então não tem problema. E aí qual que é a consequência disso? Veja, raiz quadrada de r ao quadrado pode ser simplificada. O índice 2 da raiz simplifica com o expoente 2, e aí eu tenho aqui no lado esquerdo o raio r sendo igual a... Aí vamos lá, eu tenho raiz quadrada de 0,4 dividido por π. Inicialmente vou colocar dessa forma, tá? Raiz quadrada de 0,4 dividido por π. Isso daqui pra gente representa o raio em metros dessa nossa base para esse objeto cilíndrico, para essa caixa d'água cilíndrica. Tem uma resposta sim? Raiz quadrada de 0,4 dividido por π metros. Olha, olhando para as alternativas, tem. A letra D representa exatamente isso. Raiz quadrada de 0,4 dividido por π em metros, que é exatamente o raio da base desse nosso cilindro. E detalhe, veja que eu substituí o volume em metros cúbicos e a altura em metros. É por isso que o raio que a gente obteve aqui também está em metros, porque estão todas as unidades de comprimento, de área, de volume relacionadas em metros dessa maneira. Beleza? Vamos para a questão 2. Ela coloca o seguinte: o índice pluviométrico é utilizado para mensurar a precipitação da água da chuva em milímetros em determinado período de tempo. Seu cálculo é feito de acordo com o nível de água da chuva acumulada em 1 metro quadrado. Ou seja, se o índice for de 10 milímetros, significa que a altura do nível de água acumulada em um tanque aberto em formato de um cubo com 1 metro quadrado de área de base é de 10 milímetros. Veja, o exercício começa contextualizando para a gente informações sobre o que é que seria o tal índice pluviométrico. Ele fala que isso aqui é usado para você poder mensurar, para você poder medir a precipitação da água da chuva, para ver se está chovendo muito, se está chovendo pouco e assim por diante. E aí ele coloca aqui para a gente, nessa parte do nosso enunciado, ó, nessa regiãozinha aqui do nosso enunciado, informações sobre como que você calcula o índice pluviométrico. Ele deu até um exemplo. O exemplo dele foi esse daqui, ó. Vou escrever o exemplo. Ele disse o seguinte: olha,
Se você tem, por exemplo, uma precipitação, né? Um índice, vou até colocar como índice, porque ele colocou dessa maneira, né? Então, se você tem um índice pluviométrico, de 10 milímetros, olha lá, se o índice for de 10 milímetros, significa o quê? Significa que você tem isso daqui, ó. Você tem como se fosse um cubo, vou tentar desenhar aqui o nosso cubo para ficar bonitinho. É como se você tivesse um cubo que tem uma base que tem uma área, ó, uma base que tem uma área de 1 metro quadrado, e houvesse aqui, ó, o preenchimento desse cubo com uma altura da coluna de água, igual a quanto? A altura H igual a 10 milímetros. É isso aqui que ele disse pra gente. Ó, se o índice for de 10 milímetros, significa que a altura do nível de água que está acumulada nesse tanque aberto, o tanque aberto nesse caso seria o cubo pra gente, é em formato de um cubo com 1 metro quadrado de área de base, né? O cubo tem aqui, ó, uma área da base igual a 1 metro quadrado, é de 10 milímetros. Então, a altura da água aqui, ó, é de 10 milímetros nesse cubo que tem a área da base igual a 1 metro quadrado. É isso que ele está dizendo pra gente. Aquilo ali é água, beleza? Eu coloquei ali de azul um volume de água em específico. Então, ó, um índice pluviométrico de 10 milímetros representa esse volume de água que eu coloquei aqui. E aí ele coloca o seguinte: em uma região, após forte temporal, verificou-se que a quantidade de chuva acumulada em uma lata de formato cilíndrico com raio 300 milímetros e altura 1.200 milímetros era de 1/3 da sua capacidade. Utilize 3 como aproximação para π. E é perguntado: o índice pluviométrico da região durante o período do temporal, em milímetros, é de... Bom, ele deu aqui uma região pra gente. A região é essa região descrita aqui no finalzinho do nosso enunciado. E ele disse que depois de um certo temporal, você tinha ali uma lata em formato cilíndrico. Quando a gente fala que existe uma lata em formato cilíndrico, é porque essa lata é de fato um cilindro. Como que seria a estrutura dessa lata? Vou desenhar. Essa lata, de acordo com a questão, tem uma altura de 1.200 milímetros e um raio de 300 milímetros. Então, o raio aqui, ó, da lata é de 300 milímetros. Raio da base, 300 milímetros e a altura igual a 1.200 milímetros. É dito, inclusive, que depois desse temporal ali naquela região, a quantidade de água acumulada nessa lata era de 1/3 da sua capacidade. Ou seja, se eu pensar que a lata tem um volume completo ali, eu posso dizer que 1/3 desse volume estava preenchido por água, no momento que teve aqui esse temporal. É como se 1/3 desse volume da lata estivesse com água. Ela tem um volume completo aqui, só que só 1/3 dela, 1/3 do volume total, está preenchido com água. E aí ele está perguntando, com base nisso, qual que é o índice pluviométrico da região, considerando que essa era a quantidade de água que tinha dentro da lata. Para isso, vamos pensar assim. Vem comigo. Vou calcular inicialmente o que seria para a gente o volume dessa lata. Né? O quanto de, na verdade, água que existe dentro dessa lata. E aí, ó, volume total do cilindro. Primeiramente, volume completo do cilindro seria o quê? Vamos substituir. É π vezes o raio da base ao quadrado vezes a altura h. Você aprendeu isso aqui nessa aula. Substituindo agora os valores. O volume total da lata vai ser o quê? 3 vezes 300 ao quadrado multiplicado por 1.200. Pô, Vini, por que você colocou esses valores aí na sua substituição? Olha, eu coloquei esses valores aqui na minha substituição pelo seguinte motivo. Primeiramente, o π vale 3. R ao quadrado é o mesmo que 300 ao quadrado. E h é 1.200. Por que π vale 3? Porque ele pediu para considerar 3 como aproximação para π. Então, eu já fiz essa substituição aqui. Por que r ao quadrado é 300 ao quadrado? Porque o raio da base é 300 milímetros, né? 300 milímetros aqui ao quadrado ficaria 300 ao quadrado. E por que eu coloquei o h como sendo 1.200? Porque a altura do cilindro é 1.200 milímetros. Só estou substituindo na fórmula de volume de um cilindro. Bom, eu tenho aqui 3 vezes 300 ao quadrado vezes 1.200. Isso daria a mesma coisa que 3 vezes, e aí perceba, 300 ao quadrado vai dar a mesma coisa que
a mesma coisa aqui, 90 mil. Perfeito? 300 vezes 300 é 90 mil. Só que eu posso colocar isso aqui na forma de uma potência de base 10. Eu posso colocar isso como sendo 9 vezes 10 elevado à quarta. E aí, consequentemente, fica mais fácil de trabalhar com os valores. Desenvolvendo 9 vezes 10 elevado à quarta, vezes ainda o 1.200, que está aqui dentro do parênteses. Melhorando essa nossa expressão, eu terei 3 vezes 9, que é 27, vezes... Aí, vamos lá, galera. 1.200 é a mesma coisa que 12 vezes 10 ao quadrado. Vou colocar assim na forma de potência de base 10, porque aí esse 12 vai lá multiplicar o 3 vezes 9, que é 27, e esse 10 ao quadrado vai multiplicar o 10 elevado a 4. E aí eu terei, no final das contas, 27 vezes 12 vezes 10 elevado a 6. Por que 10 elevado a 6? Porque o 10 elevado a 4 com mais o nosso 10 ao quadrado, que eu obtive ali do 1.200, dá 10 elevado a 6. Esse 12 multiplicou o resultado de 3 vezes 9. O resultado de 3 vezes 9 é 27. E aí ficou 27 vezes 12 aqui. Portanto, eu tenho aqui 27 vezes 12, que dá pra gente 324 multiplicado por 10 elevado a 6. Detalhe importante, isso é o quê? O volume total desse nosso cilindro em questão. O volume total em milímetros cúbicos, porque eu substituí o raio em milímetro e a altura em milímetro. Então, esse volume total vai ser obtido em milímetros cúbicos. mm ao cubo aqui pra gente. Tá bom. Só que esse é o volume de água? Não, né? Vou até puxar pra cá, ó. E esse é o volume total do cilindro. O volume total do cilindro é 324 vezes 10 elevado a 6 milímetros cúbicos. Quanto que é o volume de água? O volume de água é 1/3 disso, porque a questão falou que 1/3 da capacidade desse cilindro, dessa nossa lata, estava com água. Para descobrir o volume de água, então, o que a gente pode fazer? A gente pode dividir isso aqui por 3. O volume de água vai ser 324 vezes 10 elevado a 6, dividido por 3. Né? 1/3 é 1/3. É literalmente pegar o volume total e dividir por 3 para chegar nesse resultado para o volume de água. Então, o volume de água vai ser de 108 vezes 10 elevado a 6 milímetros cúbicos. Esse era o volume de água que tinha ali dentro. E por que eu estou calculando o volume de água? Porque, galera, para descobrir o índice pluviométrico, que é o que ele está perguntando, eu tenho que me basear na quantidade de água da chuva que foi depositada ali. E aí, para obter o índice pluviométrico, veja para aquilo que tinha sido dado lá no começo da nossa questão. A gente viu o seguinte: olha, um índice pluviométrico de 10 milímetros significa que dentro de um cubo, cuja área da base mede 1 metro quadrado, você tem uma altura da água ali dentro, que está ocupando esse cubo, igual a 10 milímetros. Então, para descobrir o índice pluviométrico, é só pegar toda a água que tinha caído ali dentro daquele cilindro e jogar essa água dentro desse cubo, que tem uma área da base fixa e igual a 1 metro quadrado. Por quê? A altura que eu tiver para todo esse volume de água ali dentro, a altura que essa água ocupar dentro desse nosso cubo com base de área igual a 1 metro quadrado, vai refletir diretamente o que seria o nosso índice pluviométrico aqui na questão. E aí, veja bem, para poder fazer essa comparação, o que eu posso fazer? Eu posso pegar a área da base aqui desse nosso cubo e posso transformá-la em milímetros cúbicos. Por quê? Como eu vou comparar o volume de água dentro do cubo com o volume de água que estava dentro do cilindro, tudo tem que estar numa mesma unidade de medida. O volume de água que estava dentro do cilindro foi obtido em milímetros cúbicos. Então aqui eu também quero trabalhar com a unidade milímetros. Veja bem, 1 metro quadrado é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que 10 elevado a 6 milímetros quadrados. Beleza? Na verdade, é exatamente isso. Eu ia até colocar aqui uma ponderação adicional, mas dá para deixar dessa forma também, tá? 10 elevado a 6 milímetros quadrados. Se você quer passar de metro quadrado para milímetro quadrado, é só você pegar a área em questão e multiplicá-la por 10 elevado a 6. Então, 10 elevado a 6 milímetros quadrados aqui pra gente. E aí, como que vai ficar a fórmula do volume para o nosso cubo? Pensa comigo. Aqui eu estava representando um índice pluviométrico de 10 milímetros. Agora, vamos colocar um índice pluviométrico H, que eu não sei quanto é que vale, mas eu quero descobrir, beleza? Como que vai ficar o volume de água dentro do cubo? Vai ficar H, que é a altura dessa água ali dentro do cubo, vezes a área da base, que é 10 elevado a 6 milímetros quadrados, e esse volume de água dentro do cubo, né, que é dado pela altura da água ali dentro vezes a área da base, tem que ser igual ao quê? Ao volume de água que caiu lá na região, para fazer a comparação aqui com o índice pluviométrico. Então, isso aqui tem que ser igual a 108 vezes 10 elevado a 6. E aí, quando a gente faz essa substituição, olha que interessante. 10 elevado a 6 simplifica com 10 elevado a 6, e o nosso H, a altura da coluna de água ali dentro, vai ser de 108 milímetros.
Por que milímetro? Porque a gente está trabalhando com tudo aqui em milímetro. A gente colocou a área da base em milímetro quadrado, o volume de água estava em milímetros cúbicos, então a altura H também vai ser obtida em milímetro. Logo, o índice pluviométrico aqui nesse caso vai ser de 108 milímetros. O índice pluviométrico, que é a altura da coluna de água dentro desse cubo que tem uma base com área igual a 1 metro quadrado. Essa altura, a gente obteve aqui, é de 108 milímetros, quando todo aquele volume de água ali é despejado dentro do cubo em questão. Olhando aqui para as alternativas, só tem uma opção que responde corretamente a questão, que é a opção da letra D. 108 milímetros. Detalhe, ele pediu de fato, né, o índice pluviométrico em milímetros. Se tivesse pedido em metros ou em outra unidade, a gente teria que fazer a conversão, mas aqui ficou bem tranquilo de descobrir a resposta da questão utilizando esse raciocínio direto. Vamos agora para a questão de número 3. Uma empresa farmacêutica produz medicamentos em pílulas, cada uma na forma de um cilindro com uma semisfera com o mesmo raio do cilindro em cada uma de suas extremidades. Então, olha, como que funciona aqui a nossa pílula? Já vou até desenhar isso daqui. A pílula funciona assim. Nós temos um cilindro, certo? Vou desenhar aqui o cilindro em roxo. Então, ó, o cilindro bonitinho ali desenhado em roxo. E nós temos nesse cilindro uma semisfera em cada uma das extremidades, né? Uma semisfera em cada uma das extremidades do nosso cilindro. Então é como se, ó, na extremidade superior eu tivesse uma semisfera, vou desenhar de vermelho ali, beleza? Ó, de vermelho ali, uma semisfera. E na extremidade inferior nós tivéssemos outra semisfera, desenhando ali de vermelho pra gente. Beleza? Maravilha. O que é uma semisfera? É metade de uma esfera completa. Então aqui eu tenho metade de uma esfera completa, aqui eu tenho metade de outra esfera completa, ambas, cada uma localizada em uma das extremidades do nosso cilindro. Essas pílulas são moldadas por uma máquina programada para que os cilindros tenham sempre 10 milímetros de comprimento, adequando o raio de acordo com o volume desejado. Então veja, o cilindro tem que sempre ter 10 milímetros de comprimento. O que significa isso? Significa que a altura do cilindro sempre vai ser de 10 milímetros. Se você pegar aqui o cilindro que está bem na parte central, aqui no meio dessa nossa pílula, é como se a altura dele sempre fosse de 10 milímetros. O comprimento dele vai ser isso. Aqui nessa representação seria esse 10 milímetros para a gente. Não vai ser o raio, porque, pensa, não faz sentido você analisar o comprimento do cilindro a partir da sua base. Você vai analisar o comprimento do cilindro a partir dessa sua extensão. Beleza. Temos, assim, a seguinte informação. Um medicamento é produzido em pílulas com 5 milímetros de raio. Para facilitar a deglutição, deseja-se produzir esse medicamento diminuindo o raio para 4 milímetros e, por consequência, seu volume. Isso exige a reprogramação da máquina que produz essas pílulas. Então, olha que interessante. Você tem lá um medicamento que tem um raio, inicialmente da base, igual a 5 milímetros. Aí eles querem mudar. Eles querem mexer nesse raio. Eles querem que esse raio agora seja um raio de 4 milímetros. Essa é a grande mudança que vai acontecer. De 5 milímetros, o raio vai para 4 milímetros. E aí, se você faz isso, você mexe no volume. Até porque se você altera o raio da base do cilindro, você altera o volume desse cilindro. E também altera o volume aqui dessas semi-esferas nesse medicamento. Use 3 como aproximação para π, como valor aproximado para π. A redução do volume da pílula em milímetros cúbicos após a reprogramação da máquina será igual a... Veja, existe um antes e depois. Concorda? Existe um antes e um depois. O que é esse antes e o que é esse depois? Veja bem, o antes vai ser uma situação em que o raio da base do cilindro é igual a 5 milímetros. O depois é uma situação em que o raio da base do nosso cilindro é igual a 4 milímetros. Vou até colocar assim, ó, RBA, né, raio da base antes, e RBD, raio da base depois. Antes era 5 milímetros, depois vai para 4 milímetros. Essa vai ser a grande mudança. E a questão que você marque, né? Qual vai ser a redução do volume da pílula em milímetros cúbicos, ou seja, quer que você trabalhe com a grandeza de volume em milímetros cúbicos. Para isso, primeiramente, olhe para a pílula. Como que você calcula o volume dessa pílula? É assim, o volume da pílula é igual ao volume do cilindro mais o volume da esfera. Mas, Vini, não tem uma esfera aqui. Presta atenção. Eu digo que o volume da pílula é o volume dessa parada inteira aqui. Só que essa parada inteira aqui é formada pelo quê? Ela é formada por um cilindro, que está ali na região central da nossa pílula, por isso que eu coloco aqui o volume do cilindro, mais uma esfera completa. Porque se você pegar metade de uma esfera bem aqui e metade
da esfera aqui e juntar, né? Imagina se você juntando essas duas metades. A metade de cima da esfera é juntada com a metade de baixo da esfera. Quando você junta isso aqui, você forma uma esfera completa. Então, se eu quero calcular o volume completo aqui, é só calcular o volume desse cilindro aqui mais o volume dessa esfera que é formada pela junção da metade de cima com a metade de baixo. E aí a gente pode substituir isso aqui dentro da equação. Vai ficar assim. Volume da pílula vai ser igual a π vezes r ao quadrado vezes h mais 4 vezes π vezes r ao cubo dividido por 3. Vou te explicar. πr ao quadrado vezes h é o volume do cilindro. Não tem nada de novo aqui para você já aprendeu isso nessa aula. 4πr ao cubo dividido por 3, né? 4 vezes π vezes r ao cubo dividido por 3 é o volume da esfera. É a equação que a gente utiliza para determinar o volume da esfera, que é uma equação que você tem que conhecer para a prova do Enem. Perceba que eu coloquei, tanto para o volume do cilindro quanto para o volume da esfera, a letra R como sendo a mesma coisa. Por quê? Porque, de acordo com a descrição da questão, fica subentendido que o raio da base desse cilindro é também o raio dessa semiesfera em questão. Até porque, se não fosse, nem teria como você resolver a questão. Então, a gente tem que considerar que o raio da base do cilindro é igual ao raio dessa esfera aqui que será formada. E aí, desenvolvendo, então, tudo na nossa equação. Vai ficar como? Vai ficar π, que vale 3, vezes r ao quadrado. O raio, inicialmente, é de 5 ao quadrado. E aí, eu vou até fazer o seguinte, eu ia colocar tudo aqui em cima, mas vamos fazer assim, ó. Guarda essa informação, tá? É assim que você calcula o volume da pílula. E aí, vamos colocar aqui embaixo, porque fica mais organizado a nossa informação. Então, o volume da pílula antes, VPA, e o volume da pílula depois, VPD. Vamos fazer assim, tá bom? Volume da pílula antes e volume da pílula depois, para a gente fazer a comparação. Volume da pílula antes vai ficar como? Pegando o que a gente colocou ali, ó. É π vezes o raio antes, ao quadrado, vezes a altura do cilindro, mais 4 vezes π vezes o raio ao cubo, dividido por 3. Só peguei ali aquela nossa fórmula, que eu havia descrito para você, e joguei aqui embaixo. Faço a mesma coisa para o volume da pílula depois, né? VPD, volume da pílula depois. Então, fica π vezes o raio depois, ao quadrado, vezes a altura, mais 4 vezes π vezes o raio ao cubo, isso tudo aqui dividido por 3. Desenvolvendo, então, as fórmulas. Volume da pílula antes vai ficar como? O volume da pílula antes vai ficar sendo 3 vezes, entre parênteses, 5 ao quadrado, vezes a altura do cilindro. Qual que é a altura do cilindro mesmo? 10 milímetros. A gente já tinha anotado isso desde o início. 10 milímetros. Mais 4 vezes π, que vale 3, vezes o raio ao cubo, que é 5 ao cubo, tudo isso daqui dividido por 3, beleza? Agora, melhorando a nossa equação. O volume da pílula antes vai ser igual, portanto, a 3 vezes 5 ao quadrado é 25. E aí, ó, 25, que é o valor de 5 ao quadrado, vezes 10, já vai dar 250. Já vou colocar direto aqui, 250. Mas, perceba, 3 dividido por 3 é 1. Dá para simplificar. E aqui vai ficar 4 vezes 5 ao cubo. 5 ao cubo é 125. Já coloco aqui direto. Logo, o volume da pílula antes de fazer a mudança era de 750, mais aqui vai dar para a gente 125 vezes 2 é 250, ou seja, vai dar 500, beleza? Então, ó, 3 vezes 250, 750, 4 vezes 125, 500. E aí, por fim, nós temos que o volume da pílula antes de ter a reprogramação valia 1.250 milímetros cúbicos. É milímetro cúbico porque a gente colocou o raio em milímetro e a altura em milímetro. Volume da pílula depois, vamos fazer a mesma coisa. O volume da pílula depois vai ser igual a 3, que é o valor aproximado de π, vezes o raio da base depois ao quadrado, que seria 4 ao quadrado, vezes a altura, que continua sendo a mesma. A altura do cilindro continua sendo de 10 milímetros. Mais, vamos lá, 4 vezes 3, que é o valor aproximado de π, vezes o raio da base depois ao cubo, que seria 4 ao cubo, isso daqui dividido por 3. Melhorando, o volume da pílula depois será igual a 3 vezes, veja bem, 4 ao quadrado é 16. 16 vezes 10 é 160, então já posso colocar aqui o nosso 160. Mais ainda, 3 dividido por 3 é 1, dá para simplificar aquele 3 ali. E aí 4 vezes 4 ao cubo. Cara, 4 ao cubo vai dar para a gente 64, então aqui vai ficar 4 vezes 64. Portanto, o volume da pílula depois vai ser igual a, vamos lá, 3 vezes 16
é a mesma coisa que 30 mais 18, 480, então, ao todo. Fazendo aqui de cabeça. Mais 4 vezes 64. Isso aqui vai dar 240 mais 16, 256. 256. Então, olha, 480 mais 256, qual vai ser o resultado final disso daqui? Bom, vai ficar 6, 8 com 5 aqui ficaria 13, aumenta 1, então vai dar 736, ok? 736 milímetros cúbicos. Esse vai ser o volume da pílula depois, quando tivermos aí essa modificação no raio. Logo, veja, esse é o volume da pílula antes, bem aqui, e esse é o volume da pílula depois. O que ele perguntou era o que seria de redução do volume quando acontecesse essa mudança, né? Então, a redução do volume da pílula em milímetros cúbicos será igual a quanto? Ou seja, ele não quer saber o volume da pílula antes nem o volume da pílula depois. Ele quer saber o quanto que o volume da pílula vai diminuir da situação antes para a situação depois. E aí, veja, eu tinha 1.250 milímetros cúbicos, agora eu vou ter 736 milímetros cúbicos. Isso aqui indica uma redução de quanto? Isso aqui indica uma redução, posso até colocar aqui do lado, ó, 1.250 menos 736. Aqui vai dar 4 pra gente, aqui sobra 1, 2, 5, então 514, tá? Menos 514 milímetros cúbicos. A redução no volume em milímetro cúbico será de 514, né? Diminuiu daqui para cá 514 milímetros cúbicos, por isso que o gabarito da questão é a letra E. Perfeito? Bom, eu espero que você tenha gostado bastante dessa aula. Lembrando que se você quer ter acesso a mais aulas como essa, juntamente a uma plataforma completa com filtro de questões, filtro de simulados, monitoria de dúvidas e uma série de outras ferramentas que vão te levar até a aprovação em medicina, é só você clicar no link aqui embaixo e conhecer mais sobre a plataforma Vinícius Oliveira. Foi um prazer estar aqui com você nessa aula. Nos vemos nos próximos vídeos e bons estudos!